palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, e todos os dias ela se renova. Às vezes nós abrimos o mesmo texto que tiramos há poucos dias, mas Deus sempre tem uma nova palavra para ministrar aos nossos corações. E a palavra de Deus vai nos declarar que o povo de Deus estava escravizado na terra do Egito, mas Deus tinha uma promessa sobre aquele povo. Eles estavam escravos e se esqueceram do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas a palavra do Senhor vai nos declarar que havia dentre aquele povo, aquele pessoal que estava escravizado na terra do Egito, alguém que se lembrava do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E a Bíblia vai nos declarar que eles começaram a clamar ao Senhor, e Deus projetou, aleluia, a libertação daquele povo. Nós conhecemos essa história. Deus levanta Moisés como libertador daquele tempo, e Deus usa Moisés para tirar o povo escravo daquela terra, para uma terra viva, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra rica, onde o povo de Deus seria estabelecido. Nós sempre falamos, louvado seja o nome do nosso Deus, nós sempre declaramos que Deus vai abrir o mar, e assim fez com o seu povo. Deus fez o seu povo atravessar a pés enxutos um grande mar. Quando o povo atravessou a pés enxutos, Faraó com seus cavaleiros vinham atrás, e Deus fechou o mar, ali afogando Faraó com seus carros e seus cavaleiros, e o povo de Deus cantou o hino da vitória, declarando a grandeza de Deus. Glória a Deus. Agora esse povo está do outro lado do mar. Moisés tem um encontro com Deus no Sinai. Deus lhe dá ordenanças, e Deus, aleluia, direciona Moisés para conduzir aquele povo. Mas no deserto, mesmo aquele povo tendo ouvido e visto as maravilhas de Deus, ele endureceu o seu coração. Aquele povo, aleluia, se endureceu o coração para que Deus não fosse Deus dele. Por isso Deus projetou uma mudança. Por isso Deus projetou, louvado seja o nome do Senhor, uma nova geração. 40 anos a palavra de Deus nos fala que aquele povo que saiu do Egito, aleluia, ficou no deserto. O povo que entrou no deserto não foi o mesmo povo que entrou na terra que manda leite e mel. Daquele povo que saiu, aleluia, do Egito e entrou no deserto, daquela geração só ficou Josué e Caleb, do povo que entrou na terra prometida, tendo sido vitorioso. O povo que entra na terra prometida, que Deus prometera, é um povo, louvado seja o nome do Senhor, é uma nova geração, que no deserto viu as maravilhas de Deus, que no deserto viu a manifestação da glória de Deus. Esse povo agora que é direcionado, louvado seja o nome do Senhor, por Josué, é um povo, louvado seja o nome do Senhor, que teme a Deus. Quando Josué está no final ali para distribuir as terras, a palavra de Deus vai nos declarar que ele fala: dizei vocês quem eu vou servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quando Josué fala isso, louvado seja Deus, o povo fala: não, o nosso Deus será, o seu Deus será o nosso Deus, e perpetuamente nós o adoraremos. Então o povo que nasceu no deserto e entrou na terra prometida, louvado seja o nome do nosso Deus, é um povo da mesma tempo de Josué que permaneceu fiel ao Senhor. Mas passou-se o tempo, e essa nova geração que já está na terra prometida se esqueceu do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Essa nova geração começa a pecar contra Deus. Essa nova geração começa a fazer aquilo que desagrada a Deus. Essa nova geração começa a louvar seja o nome do Senhor, a se prostrar a outros deuses. Por isso Deus se afasta dele. Toda vez, meu irmão, que nós nos esquecemos de dar a honra devida ao nosso Deus, como Ele é digno de ser adorado, o Espírito Santo fala: já que eu não sou bem-vindo, com licença, pois eu vou me retirar.
Mas louvado seja Deus que há remanescentes que se lembram das palavras proferidas pelos seus entes passados, e eles se lembravam e clamavam a Deus. E toda vez que alguém clama, Deus ouve dos céus e traz respostas sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, muitas das vezes nós nos perguntamos por que determinadas situações sobre as nossas vidas. É que nós nos esquecemos de estar no centro da vontade de Deus. Mas louvado seja Deus que Ele nos dá a oportunidade de uma vez mais de clamar a Ele, e Ele tem resposta e se apresenta em meu e em teu favor. Quem dera se todos os dias fosse dia que nós priorizássemos o centro da vontade de Deus. Quem dera se todos os dias o primordial da nossa vida fosse estar prostrado aos pés de Jesus, tomando a melhor parte. Mas nós somos fracos e pecadores, somos seres limitados, cheios de falha, e nos esquecemos por alguns instantes do que é principal nas nossas vidas: a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala: já que você não me prioriza, eu vou me distanciar um pouco. Só que louvado seja o nome do Senhor, que nosso espírito sente quando o Espírito Santo está se ausentando, e a gente se lembra que a gente não pode viver sem a presença do Espírito Santo. A gente não pode viver sem a presença mais importante, a pessoa mais importante das nossas vidas, que é a pessoa do Espírito Santo, porque nós sabemos como é estar na presença dele e não queremos viver sem ele. Essa nova geração, então, meus irmãos, está ali se esquecendo de Deus, mas há uns remanescentes que clamam a Deus. Isso ocorre nos textos dos Juízes. Deus levanta Gideão, Deus levanta Jefté, Deus levanta Baraque, Deus levanta Débora, e tem o tempo do juízo. E a palavra do Senhor vai nos declarar que fica essa oscilação na terra, porque não é um dia, são anos. 20 anos o povo anda na presença do Senhor, depois desvia. Vem uma nova geração que se esquece, se prostra para algo, Deus se ausenta. Há alguém que lembra do Senhor, que clama ao Senhor, Deus se levanta, louvado seja o nome do Senhor, para trazer resposta e providência. Aleluia. São anos assim. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós viramos uma página, se formos olhar, analisar atentamente, passou-se 40, 60, 80 anos dessa oscilação. Então a palavra do Senhor nos vai nos fazer entender que é normal que isso ocorra. O que é normal é a gente aceitar isso. É normal eu e você termos momentos de querer desistir. É normal, somos humanos, não somos Superman nem Mulher Maravilha. Nós não somos personagens de história em quadrinhos, de filme, de novela. Nós somos seres humanos, temos sentimentos, emoções. É normal nós termos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vontade de parar de desistir. É normal. O que não pode ser normal é isso se tornar normal na nossa vida. O que não pode ser normal é nós aceitarmos que ficar sem a presença dele é mais importante do que estar na presença dele. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, toda vez que por qualquer situação, o cansaço, a fadiga, a tristeza, o medo, a dor vier contra mim, contra a tua vida, querendo falar: para, desista, lança fora, não vale a pena, lembre-se que vale sim muito a pena, porque Ele tem uma promessa sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que chega um tempo, louvado seja o nome do Senhor, que agora o sacerdote está reinando, o sacerdote Eli. Porém, louvado seja o nome do Senhor, Deus olha para a terra e verifica que os filhos de Eli, que sucederiam ele, não estão lhe agradando, estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. A palavra de Deus vai nos declarar então que há uma remanescente na terra, que fala: Senhor, se tu diligentemente me deres um filho, ele te servirá todos os dias da tua presença. Ei, lembra da promessa que você fez para Deus? Deus quer que você cumpra no altar. Porque a gente, quando fala: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá, Senhor, realiza, Deus prontamente: glória ao meu nome, vou fazer. Só que quando Deus dá, a gente se esquece. Aí pega, lembra daquilo que você falou para o Senhor e corre para o altar, porque Deus quer aquilo que você prometeu para Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Então Ana entrega a Samuel. Samuel cresce na graça do conhecimento, e o Espírito Santo está sobre a vida de Samuel. E Samuel é a representação da boca de Deus sobre a terra dos hebreus, sobre o povo de Israel. Só que agora, no tempo que se encontra Samuel está velho, governando, reinando sobre Israel. E o povo começa a olhar para as nações circunvizinhas e começa a observar: eles têm rei, vamos pedir um rei. Eles têm rei, por que nós não temos um rei? A palavra de Deus vai nos falar que eles então chegam a Samuel: nós queremos um rei, Samuel. Samuel se indigna de maneira alguma, Deus é o nosso rei. Mas Deus fala para Samuel: não se preocupe, porque eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. No tempo certo eu vou ter com eles. Quem nós temos entronizado na nossa vida? Hago uma pergunta: o seu trabalho tem sido mais prioridade que a presença do Espírito Santo? Os teus sonhos, os meus sonhos, os teus planos têm entronizado a coroa da minha e da tua vida, que não seja o Espírito Santo? Observe, voltando um pouco atrás, mas dentro do contexto, indo lá para o deserto, Deus fala: Moisés, vou enviar o meu anjo, ele vai à frente de vocês. Moisés fala claramente: Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair daqui. Meu Deus. Sabe que eu observo Moisés declarando para mim e para a tua vida: não importa o que tem lá, importa que o que tem lá só é alguma coisa por causa da tua presença. E se o Senhor não estiver lá comigo, não adianta, eu prefiro estar aqui onde o Senhor está. A presença é o principal. Você pode não ter dinheiro, mas tem a presença. Você pode não ter saúde, mas tem a presença. Você pode não ter uma conta bancária gorda, mas tem a presença. Você pode não realizar os seus sonhos, mas tem a presença. Porque o teu sonho agrada a você, mas não te dá a eternidade. Só que a presença tem poder para atrair aquilo que você deseja e ainda te faz herdar a eternidade com Ele. Então o povo começa a falar: queremos um rei. E Deus fala para Samuel: tá bom, vou dar um rei. Deus prepara a ocasião. Louvado seja o nome do Senhor. Desce o óleo. Samuel usa de Samuel para descer o óleo sobre a vida de Saul. Saul começa bem. Saul começa fazendo o que é agradável do Senhor. O Espírito Santo está sobre Saul. Saul está guerreando, pleiteando, batalhando em nome do Senhor. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Só que no capítulo 13, quando nós vamos meditar, os filisteus se levantam contra o povo de Deus. A batalha estava ocorrendo, e era de costume, louvado seja o Eterno, que no determinado momento era necessário vir o sacerdote, o profeta Samuel, para adorar ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que o texto vai nos declarar que Saul, observando que Samuel está demorando, vê que o povo começa a se dispersar, vê que os soldados começam a ir embora, e ele pega então e começa, fala para uns aqui: como o povo está indo embora, traz aqui o sacrifício que eu vou sacrificar ao Senhor. Traz aqui o sacrifício, porque eu vou sacrificar ao Senhor. Quando o Senhor, Saul está terminando de sacrificar ao Senhor, Samuel chega. Aqui o Espírito Santo quer nos dar um alerta: cuidado, eu tenho o momento certo de chegar. Por que está se apressando? Aleluia! Eu tenho o momento certo para entrar no negócio. Por que você está se antecipando? Quando você coloca a sua mão, eu retiro a minha. Quando você coloca o seu jeito, eu retiro o meu. Porque Deus não briga, irmãos. Deus não vai combater com a minha, contra a minha e contra a sua vontade. Deus não vai. Deus vai falar: é assim. Se quiser, é assim. Cabe a mim e você obedecer ou não obedecer. É uma decisão pessoal que nós temos que tomar. Então Saul, vendo que o povo está desesperado, que está querendo fugir, que está querendo retornar, ele vai lá e sacrifica. No que ele sacrifica, Samuel chega. E aí entramos no texto, louvado seja o nome do nosso Deus.
em que Samuel fala para ele: se você hoje tivesse obedecido à voz de Deus, se você hoje tivesse guardado o mandamento que o Senhor teu Deus ordenou, Deus teria confirmado o teu reino